Olá, queridos, tudo bem? Nós estamos aqui com pastores amigos para nós falarmos sobre algo muito importante, né, a nível de comportamento que a maioria de todos nós, como vocês também, foram pegos de surpresa diante dessa pandemia do Covid-19. E uma das coisas também, como que faz parte da sociedade, que é a igreja, é importante nós termos uma voz nesse tempo para que a gente possa ter um comportamento correto ou, na medida do possível, aproximar desse comportamento correto. E esses irmãos pastores que estão aqui, eles, cada um que vai editar, né? Vamos lá, vamos embora. Ah, rapaz, vai caçar sapo. Seria melhor o pastor Ricardo fazer essa deixa, não? Não, você quer fazer? Quem manda aqui sou eu, Val. Você quer uma oportunidade? Então vamos olhar para onde ela for falar. E nós estamos aqui, ó, no verdinho. Pastor de Marcos, só não olha para o refletor, porque dá aquela encandeada. Aí bate o olho aqui e tal, mas o foco é parecer o mais conversa aí possível, entendeu? Descontraído. De vocês mesmo, como se fosse lugar. Aí depois dá uma olhadinha de leve. E nós estamos aqui nessa super live para tentar passar para você uma palavra que irá talvez tranquilizar o seu coração e uma orientação também daquilo que nós como líderes podemos observar nesses dias, ok? Antes disso, nós vamos começar com uma oração. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito. Obrigado por essa oportunidade de poder falar, Pai, a essa pessoa que está nos ouvindo nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, eu vou começar aqui com o pastor Odimar, uma pessoa maravilhosa, ministério amigo íntimo. Pastor Odimar, fala um pouco sobre a sua perspectiva diante do Covid-19, da pandemia, daquilo que estamos passando. Sim, Marcos, prazer poder estar com vocês aqui nessa super live, juntamente com todos esses amigos aqui que a gente admira muito, a partir de você mesmo, né? Teve essa iniciativa tremenda. Bom, na verdade nós todos fomos pegos assim bem de surpresa com tudo isso, né? O mundo foi surpreso com uma situação como essa, né? E todos estão tentando entender como proceder nesse tempo, nesse momento, né? São dias difíceis para todos nós como pastores, estar distanciado do rebanho, das pessoas, ver as dificuldades que muitos estão vivendo devido a esse processo que todos nós estamos passando. Estava falando agora há pouco com o pastor Ricardo, bem no início, em relação à questão dos empresários, as dificuldades que eles estão enfrentando, e que a fala minha com ele, na verdade, foi de que esse processo de isolamento é um processo na verdade, de que todas as pessoas estão não conscientes dos problemas que ainda está por vir. Eu entendo que o problema maior não é nem agora, por parte do rebanho, de boa parte das pessoas, mas quando terminar essa quarentena, eles vão ter que voltar para a realidade de muita coisa. Alguns já estão entendendo esse retorno pós-quarentena já de maneira antecipada e vivenciando já alguns processos, alguns problemas de maneira bem antecipada. Meu ponto de vista é que é uma grande oportunidade também da igreja, e que o pós-quarentena, na verdade, vai ser um tempo de muita oportunidade para que a igreja seja a igreja, para que a igreja seja realmente aquela que cumpre a ordem de Jesus em evangelizar. Vai haver muitas pessoas, já está havendo, e vai haver muito mais pessoas ansiosas, pessoas que estarão dispostas a uma série de ações por causa das percas que porventura vão ainda ter consciência. A sua pergunta que é me feita chega no sentido de qual é a minha perspectiva também. Primeiro, eu acho que é uma oportunidade da igreja, né? Sim. Muito grande a oportunidade da igreja. Segunda coisa, eu entendo que Deus está permitindo tudo isso para que a igreja seja refinada nos últimos tempos, né? Eu vejo dessa forma também. Eu até entendo que se Jesus viesse agora,
Ele ainda não voltou porque o evangelho não foi pregado a toda criatura, né? Mas eu entendo também que se ele voltasse hoje, eu acho que muitos iriam ficar. Então eu creio que isso também é uma oportunidade da igreja manifestar o reino, manifestar o evangelho aqui. E um outro ponto de vista que eu tenho rapidamente é que nós estamos tranquilos no Senhor, nós estamos guardados no Senhor. E quando nós olhamos para a história do evangelho, por exemplo, a gente, se tentar comparar com o que nós estamos vivendo aqui hoje, a gente não viveu nada de dificuldade, nada de problema, mediante a igreja primitiva, mediante a história da igreja, na verdade, a história do evangelho. Então, eu disse para você na última vez que nós conversamos, como igreja, nós estamos vivendo uma realidade que, por mais que nós tenhamos as redes digitais, por mais que nós tenhamos toda a facilidade da tecnologia, mas uma coisa que eu entendo é que nada substitui o relacionamento. A igreja é de relacionamento. As pessoas querem estar juntas. O que fortalece as pessoas é isso aqui, é o relacionamento, é o estar junto. E muitos estavam desesperados para poder estar nessa comunhão, estar ali revendo alguns irmãos. Eu creio que isso foi muito positivo também para despertar as pessoas. Eu tenho muitas pessoas que estão voltando para a igreja agora. Na minha igreja começou a aparecer gente que estava distanciada há anos e que por causa desse problema eles se conscientizaram e voltaram, né? Amém. Queridos, nós vamos agora passar para outra ponta. Pastor Daniel Zimmermann, Céu na Terra, Ministério Céu na Terra, um ministério também relevante. Passo com o microfone lá, ele vai dar essa pincelada introdutória aqui, na sua perspectiva de tudo isso que está acontecendo. Olha que coisa maravilhosa, nós teremos às vezes aqui pensamentos um pouco diferentes um do outro, mas eu compactuo muito com essa ideia sua, Edmar. Agora o Daniel Zimmermann que vai falar um pouco para a gente. Bom, gente, alegria estar aqui com vocês, né? Podemos ter a oportunidade de alcançarmos tantas vidas aí, através dessa super live, né? Parabéns, pastor Marcos, iniciativa top do coração de Deus, e poder pegar as porções, né, do que a gente, na verdade aqui nós representamos tantas ideias, né, porque como pastores nós acabamos absorvendo também o que as nossas comunidades vivem e de certa forma desenvolvemos uma perspectiva em cima disso. E realmente, como o pastor disse, é um tempo novo, desafiador, né, sem precedentes. Ninguém tem uma fórmula como passar pela pandemia, o que fazer para passar na pandemia. E às vezes vocês que estão nos assistindo, que aí milhares de ovelhas, né, que são pastoreadas por esses homens de Deus, com as suas esposas e famílias e lideranças, talvez sempre fica no coração da ovelha assim: ah, mas o meu pastor sabe exatamente o que fazer nessa hora também. E nós juntos estamos passando por isso, porque não existe uma fórmula para questões pontuais. É claro que a nossa fé é inabalável, é claro que nós acreditamos que no final tudo vai dar certo, né? E fé para mim é como força. Não adianta eu ficar dizendo eu tenho força, gente, eu sou forte, eu sou forte. Aí o pastor Marcos precisa pegar um amplificador desse de guitarra que pesa 70 quilos e eu vou lá e a hora que eu vou pegar não funciona. Não adiantou nada eu dizer que eu sou forte se na hora que eu preciso carregar um peso eu não consigo. Fé é do mesmo jeito. Aquilo que o pastor Edmar disse, se Jesus volta, né, ou tivesse voltado no início disso, talvez muitos teriam se surpreendido, porque a gente ficou falando como igreja: eu tenho fé, eu acredito. Agora é a hora de nós aplicarmos essa fé. E talvez nós estamos vendo o quanto ela, como aquele homem que procura Jesus, né? Eu tenho fé, mas me ajuda na minha falta de fé. Então, é claro que isso não é um problema, amém, pessoal? Vocês enxergarem: poxa, mas eu estou ouvindo isso aí agora, realmente está me faltando fé nessa situação. Eu estou com medo, eu estou angustiado. Talvez até nós também, em algumas situações, porque somos seres humanos, ficamos abalados, porque, como eu disse, não tem uma fórmula, não tem um pastor dos Estados Unidos que passou por isso e pode nos dizer o que fazer, o que não fazer. Todos no planeta estamos enfrentando. Então, para nós também, algumas situações são desafiadoras, e não é problema às vezes você ficar um pouco amedrontado com isso, mas que sejamos sinceros: Jesus, me ajuda nesse momento, porque eu preciso ainda mais do teu socorro. É isso que temos feito como líderes,
é isso que estamos procurando fazer com as nossas comunidades. Mas eu acredito sim que esse é um momento de tantas incertezas, mas nós temos sido levados a refletirmos no nível da nossa espiritualidade. Porque por um bom tempo aqui em Goiás, né, sei que isso vai alcançar pessoas no Brasil que estão até enfrentando outra realidade um pouco mais severa, porque aqui nós já tivemos até uma abertura para os nossos encontros como igreja. Em alguns lugares não, né, desde que parou eles não puderam. Então nós estamos sim na perspectiva de que grandes coisas virão pela frente, mas nós não podemos negar que nesse tempo de isolamento nós estamos refletindo sobre a nossa qualidade de vida com Deus e com o próximo. Então que vocês possam também, se não estão fazendo, fazer essa reflexão, e quem está continue, né? Ministério, por exemplo, vamos trazer para a nossa área, que nós somos pastores, né? A que ponto será que eu fazia o meu ministério por amor, ou será que eu era obrigado? Sabe, a gente precisa pensar nisso agora, que talvez não é necessário que seja feito, porque não está funcionando de forma ativa, mas estamos refletindo, né? E eu acredito muito, pastores e quem nos assiste, que mesmo diante disso tudo que nós estamos passando, nós precisamos acreditar que não podemos parar. O Salmo 126 ele é uma referência de quando o Israel volta do exílio, né, na Babilônia, e eles então escrevem lá que aquele que vai andando e chorando, plantando a semente, voltará colhendo os feixes com cantos de alegria. Eu aprendo uma palavra maravilhosa aqui: mesmo enquanto eu estou chorando, eu não posso parar de caminhar e de semear. Então o Salmo diz: andando, chorando e plantando. Então, gente, não dá para parar. Eu sei que a situação é delicada, muitos que estão até nos assistindo estão talvez até passando falta de alguma coisa, mas eu já quero até dizer que todos esses pastores aqui, com todas as comunidades, estão também envolvidos para mudar esse quadro, né? E de que ninguém passe necessidade perto de nós. Dificuldade é uma coisa, necessidade é outra. Mas talvez você está aí: poxa, eu estou sem o alimento aqui, como é que eu não vou parar? Gente, não vamos parar, vamos continuar andando, mesmo com choro, mas nós vamos andar e semear, e nós voltaremos colhendo os feixes de alegria. Eu creio nisso, eu creio. Amém, queridos. Quando nós tivemos essa ideia de reunir pessoas que pensam e que influenciam a comunidade, que são esses pastores, e com certeza outros amigos também que são pastores, que são líderes nas suas comunidades, a ideia é passar também uma ótica do lado de cá, porque às vezes eu vi que Goiânia ela não teve uma voz profética de pastores falando para a comunidade. A intenção é essa, atingir, para que vocês comecem a ter uma perspectiva também, quem está nos assistindo, de como que nós estamos pensando diante dessa pandemia, não é isso? Diante desse caos que se instalou. Como Daniel também disse, todos nós somos vestibulando aí no coronavírus. Ninguém aqui é novatos. Ninguém é perito em coronavírus aqui, né, em Covid-19, ninguém. Eu vou passar agora para o meu amigo Paulo Hernani, Igreja de Cristo Proclamai, é isso? Paulo, bom dia. Bom dia, prazer estar aqui, com essas feras aqui, essas mentes privilegiadas, e a gente não está aqui para apontar a solução, é muito importante frisar isso. Talvez você que esteja nos assistindo aí, assim, agora eu já vou ver o que eu vou fazer na minha igreja, porque vão apontar as soluções, né, que nós estamos precisando aqui para a nossa igreja. Nós não estamos aqui para apontarmos soluções, porque nós não as temos. Nós estamos aqui para discutirmos as dificuldades que cada um está passando no ministério, estamos enfrentando. É uma situação nova mesmo, mas o que nós temos que fazer como disse o pastor Daniel Zimmermann, é continuar buscando em Deus as soluções, continuar
executando aquilo que Ele nos designou, colocou sobre as nossas mãos, sobre as nossas responsabilidades, e fazer da melhor maneira possível. É claro que eu vejo, assim, nessa pandemia, eu descobri 3 tipos de ovelha, vamos dizer assim, né? Existem aqueles que realmente não vêm à igreja. Isso a gente tem discutido muito, né? Por o sumiço das ovelhas. A gente sente tanta falta e, na verdade, a gente gostaria que todos estivessem presentes, mas a gente tem que respeitar alguns princípios. Então, assim, o que eu tenho descoberto é que no meio da membresia da igreja, das nossas ovelhas, se distingue 3. Tem aqueles que realmente não vêm porque estão temerosos, e com toda razão, né? E também um pouco por influência da mídia, mas a gente tem que respeitar isso. Nós temos aqueles que estão dispostos a pagar o preço em nome da fé, da coragem, e temos aqueles, pastor Odimar, que estão em casas e entraram numa cápsula de conformismo e que estão preferindo ficar em casa. Eu quero só alertar você que talvez esteja incluído, né, nesse rol aí. Fique em casa não, vem para a igreja. A igreja, eu penso que é o lugar mais seguro para se estar em não estando em casa. Nós somos a comunidade que mais respeita as normas impostas pelo Estado, pelo governo. Então, é tempo de luta, mas isso não significa que nós vamos perder a guerra. É tempo de luta, é tempo de fé, é tempo de esperança, é tempo de paciência e é tempo de crer que em Deus está a solução para tudo. E nós vamos passar por essa luta e no final nós vamos vencer a guerra, porque a solução está em Deus. Esse é o meu pensamento. Bom, obrigado, Paulinho, você sempre sucinto e com palavras poderosas. Meu amigo Torres, Igreja de Cristo, 2 comunidades poderosas, mais, né, você vai falar depois, mas principalmente aqui na Fama e lá no São Carlos. Existem outras que já estão aí em abertura, em trabalho, mas são as maiores que você pastoreia junto com a equipe pastoral que vocês têm ali naquela comunidade. E o Torres é um cara fantástico, um homem de Deus, e vai falar um pouco sobre esse momento. Por favor, Torres. Não é fantástico, Marquinhos, é fantárdico, né? Agora o Paulo Hernani é um fenômeno. Eu achei que eu ia sorrir de alguma coisa que ele ia falar. Então, o gostoso aqui é porque nós não ensaiamos nada e talvez vá convergir no mesmo propósito, né? Eu vejo que não está acontecendo nada de novo no que diz respeito a cumprimento da palavra, né? Porque a Bíblia alerta sobre isso em muitos lugares. Na realidade, nós estávamos vivendo uma fofolândia evangélica. Na realidade é isso, né? Na realidade talvez nem tantas conversões, mas muita adesão ao ser evangélico. Isso tornou até mesmo um marketing. Eu vejo que nós estamos vivendo cumprimento da palavra. Então existe um problema, fato, mas também existe uma oportunidade de nós sermos e fazermos igreja. Então, na realidade, tudo isso que está acontecendo só está revelando aquilo que está no coração das pessoas, no nosso coração, do nosso comprometimento com o Evangelho, com o implantar do reino, com o próprio Cristo, ou não. Então, sempre existe uma saída. Se nós pegarmos as pessoas que nasceram em 1900, eles enfrentaram a Primeira Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, enfrentaram gripe espanhola, peste negra, enfrentaram as maiores recessões econômicas da história, mas a igreja permanece. Há 2000 anos a igreja está aí. Então eu acho que aquilo que foi dito, né, anteriormente, que nós precisamos entender aquilo que está acontecendo e escutar da parte de Deus como nós vamos proceder nesse tempo, como nós vamos agir nesse tempo. Então é um tempo diferenciado para nós.
Então eu já li muito, acho que a maioria aqui já leu aquele livro Heróis da Fé, e quando você vê, você lê e escuta a respeito de tantos acontecimentos na história da igreja, o que homens de Deus enfrentaram na história, então nós começamos a entender um pouquinho, mesmo que assim, bem pequenininho mesmo, aquilo que está começando. Porque na realidade o pastor Adimar colocou muito bem, isso ainda vai ter um desdobramento lá para frente. Nós estamos começando. Então você vê, nós já fizemos muita coisa, né? Culto dentro do carro, visitar de porta em porta. Nós talvez nós já demos tantos tiros, mas vai muita coisa ainda vir. Há um desdobramento de tudo que está acontecendo. Mas eu acredito que o mesmo Espírito que agiu antes, age hoje. Deus é imutável, Ele é o mesmo antes, durante e depois de qualquer crise ou situação contrária. E Ele vai nos dar essa direção. Eu tenho certeza disso, né? Uau, está começando a esquentar o negócio, porque veio de uma forma tão linda ali com o Odimar, começa, o Zimmermann pincelou, o Hernani trouxe essa voz, né, sapiensal em nosso meio, e o Torres ele colocou essa pimentinha. Estamos preparados para a igreja do tempo do fim? Daqui a pouco a gente vai entrar nesse tema. A Genilson, na igreja Reino, isso, meu amigo, uma pessoa maravilhosa, ministério de música tremendo lá na igreja dele, e ele está aqui nessa live para falar um pouco mais. Bom, que bom, né, queridos? É um momento muito oportuno para se discutir esse assunto, né, entre pastores que têm seus respectivos rebanhos. Eu percebo, diante dessa situação, e uma pergunta que se vem é: que tipo de evangelho as pessoas têm conhecido? Porque tem uma canção que fala assim: perto quero estar, né, junto aos seus pés, pois prazer não há, melhor não há que me render e te adorar. Não sou apenas servos, mas amigo me tornei. Mas o bom vem é o refrão, né? Te louvarei, não importa as circunstâncias. Então, se nunca houve circunstância para você adorar, agora tem. Então, que tipo de evangelho que as pessoas às vezes têm conhecido? O pastor falou muito bem sobre isso, né? Pastor Torres. Porque se a gente olha para a palavra de Deus, o evangelho que Paulo e Silas conheceu, falo isso ontem na igreja, um evangelho que eles anunciaram, pessoas foram libertas e por causa disso eles foram para a prisão. E esse evangelho que levou eles à prisão, né, foi um evangelho que mesmo na prisão houve uma circunstância, e nessa circunstância eles estavam adorando ao Senhor, chicoteado, ensanguentado, preso, amarrado a um tronco, mas adorando ao Senhor. Então, se o Brasil ou o mundo não tinha uma circunstância para adorar o Senhor, agora nós temos. Mas somente aqueles que conheceram o evangelho genuíno, eles podem entender sobre isso. Não culpo você que tem agregado uma igreja, você que está indo uma igreja e de fato ainda não teve encontro com esse verdadeiro evangelho que traz uma transformação, né, de dentro para fora. Mas é uma oportunidade de você conhecer. Nós estamos aqui para apresentar esse evangelho para você, nas nossas igrejas, nas nossas reuniões, em casas, onde nós estivermos, essa é a oportunidade. Mas é bom ressaltar que a igreja está tendo uma grande oportunidade, já foi falado pelo pastor Adimar, uma grande oportunidade em não só esse relacionamento de intimidade com Jesus, mas também de se posicionar em curar as pessoas, porque o nosso problema, nós temos 3 situações: antes, durante e pós a pandemia. E eu acredito que havia uma igreja antes, existe uma igreja agora durante, e haverá também uma igreja pós. Então, como pastores, nós temos essa preocupação de nos preparar, porque o maior problema, e é uma problemática pós-pandemia, será o estado emocional, não só das ovelhas, como também da sociedade em si geral. E existe algo que eu já aconselho vocês a estudarem sobre isso, na neurociência, chamado de neurogênese, que é um processo que acontece naturalmente nas nossas vidas. Quando nós estamos dormindo, tudo aquilo que nós pensamos durante o dia, à noite, de forma inconsciente, nós organizamos, nós vamos acumulando. E na neurogênese existe esse processo onde nasce, quando nós estamos dormindo, pequenas células nervosas com a predisposição de eliminar todo pensamento, qualquer poluição tóxica no nosso cérebro.
Esse é um processo neurocientífico e que a Bíblia nos alerta muito acerca disso. E como que se ativa esse processo para que o nosso estado emocional durante o dia ou durante a nossa vida seja não apenas estável, mas tenha um segmento, um processo, um crescimento durante o nosso dia? É que nós precisamos ativar essas células nervosas que nascem todos os dias com essa predisposição. O nosso maior problema é que quando nós acordamos, nós não aprendemos a ativar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. E por essa razão nós temos um péssimo dia. E quando nós olhamos para essa pandemia, a preocupação que se tem quando nós acordamos é: e hoje, como vai ser? As pessoas fecharam uma série, os políticos ou a justiça fecharam uma série de segmentos, mas o segmento onde tem mais aglomeração de gente, que é mais propício à contaminação, eles não conseguiram fechar, entenderam que precisavam ficar abertos. Então já houve uma controvérsia muito séria em relação a isso. Então, diante dessa situação, o estado emocional das pessoas realmente é algo preocupante pós-pandemia. Esse processo da neurogênese é fundamental que você analise, e pense que pela manhã é o melhor momento para você fazer uma oração, para você adorar o Senhor. Esquece isso aqui pela manhã, não levanta pela manhã, não olha celular, não fica preocupado com o que as pessoas postaram. Ativa seu espírito, faz uma oração de gratidão ao Senhor, guarda a sua casa, a sua família, para que você emocionalmente possa enfrentar a luta do dia a dia. Então, eu estou, de certa forma, preocupado, me preparando para esse estado pós-pandemia, para que eu possa não só cuidar do meu estado emocional, da minha família, da comunidade e das pessoas que nos cercam. É importante. E a igreja tem essa oportunidade de se preparar, mediante a palavra do Senhor, para ajudar essas pessoas emocionalmente. Uau! Entramos para a neurociência. Que é isso? Amém. Obrigado, pastor Genilson. Pastor Ricardo, Igreja à Porta, no Alto do Bueno. É bonito falar, hein? Alto do Bueno. Que é isso? Eu queria que você pegasse esses minutos aí e falasse alguma coisa para nós. Bom dia, pessoal. Eu quero parabenizar a iniciativa de reunir os pastores para conversar. Foi bacana porque a gente não planejou uma pauta assim, deixou bem à vontade, Eu acredito o seguinte, que quando você passa por um momento difícil sozinho, é uma coisa, mas quando você passa por esse mesmo momento com outras pessoas, é totalmente diferente. Então eu até me sinto confortável aqui com os pastores, porque compartilhamos das mesmas dificuldades, Nós não temos respostas, mas nós temos uma vontade de querer buscar uma solução para os problemas práticos da vida, do dia a dia. Assim, no fundo do meu coração, eu estou otimista. Eu tenho certeza assim, que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, mas Deus, por conta da gente, Ele permite a gente passar por essas provas para nós podermos não só crescer, como também depender mais dEle. A igreja sempre dependeu de Deus, mas nos momentos difíceis é onde essa prova ela exige mais da gente. Então eu creio que no plano divino nada mudou, não tem nada de novo, porque o próprio Eclesiastes diz isso, que não há nada novo debaixo do céu. Então tudo que está acontecendo hoje já aconteceu antes e vai acontecer futuramente. Agora as pessoas são novas. Nós estamos no momento hoje em que estamos passando por uma situação sem precedentes e nós vamos ter que aprender a lidar com elas, e a nossa maneira de lidar, a reação que nós temos diante da crise, ela vai influenciar muito como é que nós vamos passar por ela. Então eu acredito assim, que no fundo todos nós temos que ser bastante otimistas, entender que é um processo, nós estamos crescendo, aprendendo, acertando, errando, mas nós estamos crescendo. Eu creio que esse grupo de pastores, pelo que nós conversamos no dia a dia, é um grupo de pastores que não são conformados com o sistema, Nós sempre queremos inovar, trazer coisas mais objetivas para o nosso povo. Então nós experimentamos muita coisa boa e também na nossa vida pessoal. Então acredito assim, os pastores, eles precisam estar hoje com a mente aberta, com o coração aberto, para pensar fora da caixa, porque Deus está nos pressionando para isso. Eu acredito que a igreja, ela em alguns aspectos vai perder, em outros aspectos ela vai crescer, vai ganhar, até por conta
da preparação que está sendo feita hoje, né? O pastor Odimar falou inicialmente do pós-pandemia. Acredito que é uma coisa que nós temos que estar hoje bastante ligados nesse assunto, né? Porque nós pastores temos duas preocupações imediatas, que é a estrutura da programação e também o cuidado direto com as ovelhas. Mas acho que é o momento da gente avançar um pouquinho na nossa perspectiva e começarmos a pensar realmente no pós-pandemia, porque a igreja vai precisar estar preparada para o que vai acontecer, que por enquanto nós todos estamos na expectativa. Uau, maravilha. Queridos, obrigado, pastor, muito obrigado. Meu amigo Rony, Igreja Esperança, Assembleia de Deus Esperança, uma mente brilhante aqui em Goiânia. Eu queria que você falasse, desse uma análise sobre a sua perspectiva dessa pandemia, e depois nós vamos entrar em alguns detalhes sobre, né, como que a igreja tem que se comportar, não só a liderança, mas a membresia diante desse caos. Por favor. Bom, quero primeiramente agradecer o privilégio e a oportunidade de estar aqui com vocês, cada um desses nobres, notáveis, extraordinários, galácticos, homens de Deus aqui na terra, e falar disso talvez seja chover no molhado diante daquilo que já foi explanado, mas entendendo que é um privilégio para nós, diz Dan Kimball no seu livro Igreja Emergente, que nós temos o privilégio de redefinir o que é ser igreja para essa geração. Talvez esse termo, talvez essa palavra tenha perdido ao longo da história da igreja o seu sentido e o seu significado, e na melhor das suas definições nós reduzimos ao ambiente de culto. Então eu creio que agora é um privilégio que nós temos de aprender e redefinir para as próximas gerações o que é ser igreja e como viver igreja. Igreja do Evangelho, a igreja do Reino, que manifesta os sinais dos céus na terra para esse tempo. Uau, você viu que essas cabeças brilhantes aqui, cada um com a sua pincelada, tem uma forma de pensar, né, e uma forma de se organizar como igreja. E isso é importante porque, por exemplo, desde o Rony, que está ali na minha esquerda, até o Zimmermann, nós líderes, nós pensamos, e cada um tem uma forma de pensar. Então essa multiforma que Paulo explica para nós, talvez ela converge numa igreja mais sadia. Eu acho que esse bate-papo entre nós pastores traz o quê? Algo mais saudável a nível de pensamento, porque aqui eu ouvindo o Rony, ouvindo o Torres, ouvindo o Genilson, Paulinho, o que acontece? Eu começo a pensar que não só aquilo que eu penso a nível de igreja pode ser o correto. Um exemplo, eu vivo numa comunidade, mas as mesmas pessoas que congregam aqui são as pessoas que congregam lá, que é gente que pensam igual, recebem as mesmas informações, a mídia é a mesma que os alimentam de informações, o evangelho é o mesmo que é pregado, as canções, se nós formos às nossas igrejas, são as mesmas cantadas. Por que é um comportamento diferente? Então é muito importante esse bate-papo, porque eu começo a pensar quando o Rony abre a boca e fala, quando o Daniel fala, quando o Torres fala, e aí eu começo então a desenvolver uma outra linha de pensamento que pode ser saudável dentro da minha comunidade. Uma pergunta interessante, certo, que eu quero falar para vocês é o seguinte: igreja é um lugar seguro? Quando eu falo igreja, eu não estou falando apenas na questão, vamos então mudar um pouco, prédio, onde nós nos reunimos como igreja, é um lugar seguro nessa pandemia para nós estarmos emocionalmente falando, fisicamente falando? Quem começa agora? Vai lá. Vamos lá então. Queridos, agora nós vamos partir para um momento muito especial, que é um bate-papo mais descontraído. Antes foi feita a apresentação, eles falaram algo sobre a perspectiva da igreja e como que é importante a gente começar a, pelo menos, abrir um lequezinho para querer pensar como o outro pastor pensa, o outro irmão pensa, ok? Agora nós vamos para um momento muito especial, onde nós vamos entrar aqui em alguns temas legais e um bate-papo, e eu quero perguntar: vir à celebração no prédio da igreja é seguro? Quem fala primeiro? Pastor Rony? Sim, desde que observado as orientações. E talvez o maior desafio que nós enfrentamos hoje não é o espaço geográfico, mas é a cultura das pessoas.
Não é você colocar um álcool em gel, não é você fazer uma esterilização das cadeiras, não é você colocar um distanciamento de 1,5 m a 2 metros das cadeiras, mas é a cultura das pessoas. Por quê? As pessoas elas têm aquela ideia de que eu não tenho o vírus e eu não vou pegar o vírus. Mas nós não sabemos quem está com o vírus. Ele é assintomático. Então, o grande desafio não é a segurança do prédio, mas é como nós vamos nos relacionar com o próximo, sem que isso gere uma barreira do distanciamento e até uma certa discriminação para com o próximo. E esse é um grande momento que nós temos ao definir como ser igreja, onde vai além de simples toques e abraços. E a razão daquilo que nós nos reunimos para congregar. Por quê? Fechando aqui a minha fala, nós entendemos que participar 1h30 de um culto é contagioso, mas ficar 6 horas na fila da Caixa Econômica não é contagioso. Olha aí, isso é interessante. Participar de uma aglomeração dentro de um atacadista, dentro de um supermercado, não é contagioso. Dentro de um ônibus, um coletivo. E é interessante que os lugares mais contagiosos são os hospitais. São as salas de atendimento, as salas de espera dos hospitais. Olha aí. E por que a igreja ela é tão importante nesse momento? Porque ela vai trabalhar muito o lado espiritual e o emocional das pessoas. Um lugar de refúgio, de refrigério, de expectativa, de sermos ativadores de esperança. Gosto dessa palavra esperança. Eu entendo. E é tudo que nós precisamos nesses dias. Levantar o olhar das pessoas que estão presas pelos ventos e tempestades desses dias, e por vezes estão tirando os olhos de Jesus, reparando as ondas, começando-se a afundar. Por isso, fechando, me perdoe te cortar, eu creio que é seguro, desde que nós entendamos os princípios, como se comportar, como se fazer a nossa postura nesses ambientes. Eu vejo que também a igreja pode ser, pastor Rony e demais amigos, um ambiente de desintoxicação. Em que sentido? Você está a semana inteira assistindo um telejornal, vendo notícias na internet. O que tem ali? Uma mídia, alguma boa parte da mídia tendenciosa. Nós sabemos disso. Que as informações que nos chegam, quais são? As mais terríveis possíveis. Certo? Porque no Brasil, o que fizeram com a pandemia? Eles politizaram a pandemia, não conforme alguns países que já estão passando pela pandemia. Lá eles trabalharam de forma organizada. No Brasil não, a gente deixou com que a política tomasse conta. Aí eu estou na frente do meu televisor. Como é que fica a minha alma, pastor? Você falou sobre esse detalhe da neurociência, o Rony está falando. Eu estou só recebendo informações, ali aquelas informações chegam negativas, não tenho com quem conversar, fico a semana inteira, talvez eu estou em casa ou trabalhando, e o meu trabalho não tem com quem conversar, eu chego, e se eu vim para a igreja, eu escuto uma palavra de esperança, uma palavra de fé, de expectativa diferente, talvez isso possa ajudar. Quem quer falar um pouquinho Marcos, nesse sentido? Falando sobre esse assunto, assim, nós vivemos num cenário de muita desinformação. Então acredito assim, que o fato de você ir para o culto, isso é terapêutico, isso é espiritualmente saudável, e também é uma fonte de informação segura, porque nós nos baseamos nos fundamentos, né? Então assim, eu acredito que nós, pelo menos aqui, podemos afirmar que transmitimos uma mensagem segura para os nossos fiéis a Deus, né? Então são pessoas que precisam ouvir uma informação coerente, uma informação equilibrada, e ir ao culto é também um lugar onde você vai para receber uma informação segura. Amém. Quem mais? Posso por favor, ainda dentro dessa informação segura, pegar esse gancho? Ontem, no intervalo de uma de nossas celebrações, me permita preservar o nome, conversando com uma de nossas irmãs da igreja, nós temos vários profissionais da área de saúde da igreja que trabalham em vários locais de relevância na cidade. E especificamente conversando com uma que trabalha numa das maiores de Goiás, ela me dizendo que em todo esse período de pandemia, 2 casos apenas de coronavírus foram
confirmados lá naquele local. É um dos maiores centros, referência hoje no estado. 2 casos. Está totalmente vazio o hospital em se tratando de coronavírus. Há suspeitos, então é feito os testes, depois são negativados. Mas onde se tratando de informação segura. E é um cuidado que nós precisamos ter, porque às vezes nós, pastores, estamos nos alimentando de fontes enviesadas, de fontes que estão contaminadas. E esse é um grande problema, porque às vezes não é só contaminado com o Covid, mas também contaminado com uma teologia deformada, um evangelho, Paulo vai dizer, de outro evangelho, e as pessoas estão apavorosas. Agora é a besta, é o anticristo, agora já está manifestando, os Illuminatis e pastores que estão se promovendo em cima disso, para de alguma maneira até alienar as pessoas debaixo do seu pastoreio. Esse é um grande desafio para nós, pegando o gancho dessa palavra de fonte segura. Esse é um tempo que nós precisamos colocar a nossa expectativa em Deus, e que a palavra do reino seja liberada e vidas sejam transformadas e alcançadas, em nome de Jesus. Então, o que nós temos presenciado, né, é esvaziamento dos cultos, pessoas que poderiam estar e não estão, né? E qual é o motivo disso? É porque a igreja não é um lugar seguro, o prédio não é um lugar seguro? Claro que é seguro. Porque em qual lugar que você vai, que você tem um distanciamento, tem um álcool em gel, tem um medidor de temperatura, tem um local lá com água, com que boa para pisar em cima, e é um lugar seguro. Agora, a informação, o medo que muitas vezes a própria liderança impôs sobre o rebanho, é que de repente faz com que a pessoa recue. E uma vez que ela recuou e acostumou a ficar dentro de casa, depois para ela voltar, aí complica. Porque o que eu tenho presenciado, eu tenho visto isso, que às vezes tem pessoas que ela está em casa e ela vai lá e coloca na live, aí coloca lá no celular e vai para dentro do quarto e começa a assistir série, começa a assistir um bocado de outra coisa, mas o pastor está vendo que ele está lá online, mas ele não está lá, é só o aparelho celular que está lá, moço. Não adianta querer fechar os olhos para isso. E o outro cuidado, qual que é? O prédio da igreja é um lugar seguro. Ontem eu falei, onde eu estava ministrando, eu falei, olha, nós vamos ter que dar uma descarbonizada espiritual. O que é isso? Eu andei de moto por muito tempo, e uma vez eu cheguei aqui no Urias, Magalhães, e conversei com um mecânico que disse, rapaz, a minha moto está muito lerda. Ele disse, é porque você está andando devagar, você precisa pegar um retão e dar uma esticada nela para dar uma descarbonizada, aí depois ela vai ficar soltinha, você vai acelerar, ela vai responder. E eu expliquei isso e falei, nós vamos dar uma descarbonizada espiritual, desentupir as veias de tanta informação negativa, de tanto isso, tanto aquilo, e você pode dar uma rajada em língua estranha, fazer o que você quiser, você vai descarbonizar espiritualmente. Por quê? Porque eu tenho visto cultos que está parecendo mais um funeral. As pessoas estão sentadas ali morrendo de medo, meu Deus do céu, será que vai cair sobre mim? Eu vou pegar, como é que é esse negócio? Então eu falei, ó, isso aqui não é um funeral, isso aqui é um culto de celebração a Deus. E o salmista diz que nós temos que entrar, sabe, nos atos do Senhor, com hinos, cântico, brado de júbilo. Então, o prédio da igreja é um local seguro, né? Às vezes o medo que algumas pessoas podem ter é porque nós somos muito pegajosos. E de repente você não pode estar ali abraçado, mas é o se reinventar, é questão de cultura. Então, o prédio da igreja é um local seguro, você pode vir, todos os cuidados são tomados, com certeza. Vou falar uma coisa aqui, Torres, é que nas pestes passadas, que você mesmo citou, eles não tínhamos o que nós temos hoje. Talvez é de grande benefício, mas também se torna o pior inimigo que nós temos, que é a informação, que é a internet. Eu costumo dizer que existe a história da igreja antes e pós-celular, entendeu? Então, assim, eu penso que da mesma forma com que as pessoas que não têm tanto entendimento estão sendo contaminadas e são altamente prejudicadas nesse aspecto, tem muitos líderes, muitos pastores que estão
se deixando levar por essa contaminação também. Eu vejo muitos pastores hoje que estão adoentados, pastores que pregam mensagens que não são mensagens de fé, não são mensagens de esperança, que valorizam muito mais o vírus, que valoriza muito mais essa pandemia do que o poder do Evangelho sobre as pessoas. Então, a gente descobre, de certa forma, a importância que cada um de nós temos nessa questão de desintoxicação espiritual. Mas, assim, é o que eu vejo. Tem muitos pastores, muitos da minha igreja, tem muitos líderes que ainda estão receiosos e que não vão, e que, de certa forma, eu penso, aquela coisa do fermento. Se eu não vou, se eu tenho uma razão para não ir, se eu converso com alguém, eu vou passar essa informação para alguém. Mas estão indo em outros lugares. Os terminais estão cheios, os supermercados estão cheios, os ônibus estão lotados. Eu estava falando sobre isso na minha igreja, eu falo por mim. Eu falei sobre isso. Você precisa fazer compra, você vai. Você precisa pagar uma conta na lotérica, você vai. Enfim, você cumpre os seus compromissos. Por que você não tem essa disponibilidade para vir à igreja? Se a igreja é o lugar mais seguro, a igreja você passa o álcool na sola do sapato, a igreja obedece os critérios, a distância, é todo mundo de máscara. Então você não pode se deixar ser dominado pelo que você está vendo. Nós líderes, nós temos essa responsabilidade, irmãos. Não é passar uma fé irresponsável. É claro que existe uma pandemia, mas é como o pastor Rony disse, tem que ter as precauções e é uma questão individual. Você tem que ter consciência do que está acontecendo, mas você também não pode se deixar ser dominado pelo medo, né? Você tem que ter essa mensagem de fé, de esperança, e que você não vai ser contaminado. Mas, em nome de Jesus. Paulo, para de chamar um outro pastor, né, que aqui é tudo amigo, vamos chamar pelo nome, que pode ser, gente? Está melhor? Paulo, dentro disso aí que você está falando, as pessoas estão nos terminais, estão enfim, nos supermercados e tal, mas vocês concordam que essa cápsula do conforto, né, foi o Rony que falou, acabou acontecendo porque quando nós entramos na quarentena, todas as igrejas supriram a parte do culto no online, não é? E muitas, inclusive, todos nós praticamente tivemos que aperfeiçoar, melhorar, para que chegasse uma imagem boa, um som bom. Isso automaticamente gerou nas pessoas aquela questão assim: eu não estou totalmente sem esse benefício, né? Eu estou vendo meu pastor, minha pastora, eu estou participando do louvor. Nós entramos nas casas deles e eles não ficaram sem esse cultuar, né? E isso foi bom por um lado. Você que nos ouve, todos os pastores e líderes investiram e temos investido para isso, para que você não fique abandonado nesse sentido. Só que também tem um ponto que agora nós chamamos a tua atenção para isso, que o retorno precisa ser feito. Necessário, né, Torres? Porque se aí esse conforto que foi gerado com todo o esforço das igrejas aqui e tantas outras que fizeram, e aí você agora vai ficar aí, não, mas agora eu já até posso voltar, mas tá tão bom aqui. Lá no nosso culto a gente pede o pessoal fazer selfie, né? Dan, eu vou falar uma coisa, e para você que está nos ouvindo, estar em casa não é a mesma coisa do que estar na igreja. De jeito nenhum. Na igreja é mais quente, é mais caliente. Em casa é frio, é gélido. É porque as pessoas acabam que não participam. Eu, quando eu vejo uma live, dificilmente o ministro fala, levanta a mão. Não sei vocês, eu não levanto. Dani, até porque, o relacionamento não é virtual. Não. O relacionamento é a capacidade que a igreja tem de ser igreja aqui na terra. Justamente. São os relacionamentos, né? E uma coisa que eu disse ontem na minha igreja, sabe o que foi? A vida pode ter mudado os seus planos, mas as promessas de Deus continuam as mesmas. Isso. A palavra continua a mesma coisa. Isso. Então assim, gente, eu mesmo sendo pastor, conhecedor, eu estou numa live, fica de pé. Eu não fico, gente. Eu vou mentir aqui. Eu menti aqui, minha esposa e meus filhos estão sabendo. Então, talvez você também não fica lá e você não se entrega do mesmo jeito. Então, para fechar isso aqui que eu estou dizendo, você já pode voltar. Volte, gente.
Sabe? Por quê? Porque aí você vai fazer tua parte também. Como todos falaram, é um ambiente seguro. A gente sabe que tem casas que não vão poder. Talvez a pessoa é um quadro de risco, né? Ela está ali numa situação, ela tem um pai idoso, uma mãe idosa, ela não pode ir para um ambiente que pode ser que pegue. Claro, a gente sabe disso tudo. Mas assim, sejam, sabe, membros e ovelhas, vocês que já podem, vamos retornando, porque não tem comparação o que o pastor Edmar disse agora. Esse contato não dá para substituir, então é tempo sim da gente ir retomando, porque sabe, se nós analisarmos a igreja perseguida que fica subterrânea, né, na China, tem em alguns outros lugares, e aí? E aí, se no Brasil nós fomos levados a um ponto, então nós vamos parar de congregarmos, de estar em contato um com o outro? Deixa eu só falar um negocinho, Genildo. Por exemplo, nós temos muitas informações desencontradas. Um exemplo, quais os estados que têm conseguido sobressair durante essa pandemia? E por que não fazer uma observação sobre eles? Quais são os métodos, as táticas que eles têm usado para poder vencer esse processo? Nós temos o exemplo de Maringá. Maringá não fechou nem um dia. Nada do comércio, nem nada, mas é a cultura do povo. A cultura que o povo absorveu de ter os cuidados preconizados pela saúde e que eles exerceram isso todos os dias da vida deles. Nós temos um caso, nosso vizinho de estado aqui, que é Minas Gerais, por exemplo, que é índice baixíssimo, praticamente inexistente de contágio. E a prática deles de vida continua sendo a mesma, da mesma forma, inclusive das igrejas. Eu tenho amigos pastores lá também. Então, a influência, vamos dizer, da mídia negativa fez com que conturbasse o raciocínio e a tomada de decisão por parte das pessoas, principalmente os cristãos. Quer falar, Gênesis? Sim. Por favor. Em relação a tudo que os pastores estão colocando, vale a pena pensar que nós somos moldados pelo aquilo que nós ouvimos e pelo aquilo que nós vimos. E isso é uma realidade. E as pessoas têm sido moldadas por isso. As informações que têm chegado, tanto de maneira audível como visual, têm de fato moldado as pessoas em um contexto emocional em que elas ficam com medo. Mas foi bem colocado aqui, elas ficam com medo às vezes de ir a uma reunião na igreja ou uma reunião de célula, mas não tem medo de ir a um lugar onde há aglomerações. Agora, por que a igreja, respondendo essa pergunta, é um lugar seguro? Há duas coisas importantes para se pensar nisso. Primeiro, é o poder da comunhão que existe, né? Em estar junto, em comunhão uns com os outros. E uma outra questão é o que a palavra do Senhor diz em relação ao templo, segundo as Crônicas, capítulo 7, versos 15 e 16, que os olhos do Senhor estão atentos, os seus ouvidos também atentos a ouvir a oração desse lugar. Existe um termo pouco usado na igreja, chamado egrégora, que acho que falta muito isso. Esse egrégora, a primeira vez que eu vi esse nome, eu fiquei assustado. Em uma reunião até as pessoas ficaram me reprimindo em reunião dos nossos líderes, até traduzir para eles o que significa. A igreja quase não se usa isso, mas era um termo usado muito pela igreja primitiva. O que é egrégora? Egrégora é reunião de pessoas com o mesmo pensamento. É você se unir para gerar um ambiente. Então a igreja precisa entender isso, essa união, essa comunhão dentro da igreja, que é uma egrégora. Precisamos gerar isso para que gere um ambiente de milagre, um ambiente de cura, de transformação na vida das pessoas. E a igreja é um espaço onde nós podemos fazer isso, porque em casa dificilmente nós conseguimos fazer isso, as preocupações do dia a dia, mas a igreja não. Quando nós somos tomados pela presença de Deus, pelo temor, e olha que a igreja primitiva, ela cresceu, a base dela foi exatamente essa egrégora, que ele se reunia com o mesmo propósito, no templo e nas casas, nos templos e nas casas, o mesmo propósito, gerar a comunhão e gerar um ambiente de milagre. E foi por essa razão que a igreja caiu na graça do povo, e Deus acrescentava todos os dias o número daqueles que haviam de se salvar. E cercado pelo medo, porque havia perseguição, havia uma série de coisas, mas permanecia em egrégora ali. Marquinhos, deixa eu só... Uma imagem que me chamou muito a atenção foi numa celebração aqui na Fama, no prédio da Fama, de um senhor lá da igreja, o senhor Valdivino. Você viu, eu postei nas redes sociais. O senhor já é de idade, Paulo. Eu vi essa postagem, linda. Ele senta todos os domingos. Ele não tem habilidade, Odmar, com internet, com celular, com essas coisas. Então ele pega a cadeira
ele fica do lado de fora, ele senta virado para a parede, coloca um bonezinho, e os irmãos colocaram até um guarda-chuva para ir lá, um guarda-sol para ir lá, e ele assiste todo o culto ali. Agora, nós entendemos que as pessoas que não podem, por alguma razão, por algum motivo, não irem ao culto, tranquilo, isso é saudável. Agora, aqueles que podem ir, aqueles que estão fazendo tudo o que é necessário no dia a dia, não irem, eu acho que uma imagem desse senhor, ele me marcou muito, né? Então, acho que isso é forte. Torres, fala. Aproveitando essa fala do Torres, nós observamos que as redes de transmissões, como nós temos usado, os pastores de um modo geral têm usado, você percebe que alguns temas que são mencionados em alguns vídeos, por exemplo, eles derrubam o seu vídeo, né? Ele não permanece lá. A pergunta é, por que vir à igreja é um lugar seguro? Porque se nós não tivermos mais como transmitir nenhuma mensagem nessas redes que são usadas aí, como que o membro irá subsistir? Em alguns lugares já cortaram. E alguns lugares, não só, é no mundo isso acontece. Em países fechados, por exemplo... Na China, as redes sociais não existem. Não existem. Então, como que seria a sobrevivência por parte dessas pessoas, sendo que a igreja é feita de relacionamento, desse contato diário que nós temos? Para aqueles que estão acostumados agora com essa pandemia a estar em casa, eles estão sob risco profundo, porque se de repente nós não tivermos como transmitir as nossas reuniões online, eles vão ficar ilhados. Então, nada vai substituir a reunião da igreja. Eu estive nas catatumbas de São Calixto, em Roma, por exemplo. Elas falam do quê? Das reuniões secretas da igreja primitiva. Olha aí. Eles não tinham como reunir em público, mas eles reuniam ali nos subterrâneos da terra, cemitérios, na verdade, que são. E eles reuniam lá, para você ver o poder que é a reunião da igreja. E mais, o único povo hoje que não deveria ter medo é o povo da igreja. Mas aí eu vou É o povo que deveria confessar a palavra contra todas essas situações. A igreja é o lugar mais seguro que tem. Outra colocação. Sim. Se você frequenta uma igreja, por exemplo, você frequenta não só por causa da comunhão da pessoa que você conheceu, mas por causa do pastor, que te transmite confiança. Será que esse pastor geraria um ambiente de dúvida, de incerteza, meu Deus, de perigo para a pessoa, sendo que o pastor... comparado ao Salmo 23, geralmente muitos pastores, os pastores que são pastores, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele tem essa preocupação de zelo com a reunião. Como um paizão espiritual, né? E assim, a vida responsável. espiritual. Essa discussão nossa aqui não é para que as pessoas venham só em si para a igreja, é o coração nosso de pastores. Nós temos um coração que é diferente. Eu costumo até dizer que o cara que é chamado para ser pastor, ele se torna masoquista. Porque ele sofre e acha bom. É verdade ou não é? Porque eu nunca vi, a gente não consegue ficar sem o povo, sem as ovelhas, porque é o chamado do coração do pastor. Então a igreja é o lugar mais seguro que existe, porque o pastor tem um coração de pastor e ele quer o bem da ovelha. Boa palavra isso aí, hein, gente? Boa Pastor palavra. Ricardo quer entrar aqui no bate-papo. Eu queria tocar num assunto aqui, né? Que ele pode, com certeza, aumentar ainda mais a nossa temperatura aqui, claro, né? Pregar a fé sempre foi arriscado, porque você pode ser taxado como irresponsável. Você fala para a pessoa que a pessoa tem que confiar, que ela precisa avançar, e aí você vai ter aquelas pessoas que vão te criticar porque você está falando isso. Por outro lado, ter medo é muito fácil. Já viu como é que ter medo é fácil? Qualquer um pode ter medo. Ter coragem não é para muitos, mas ter medo, qualquer um pode ter medo. Então assim, eu quero tocar nesse assunto, que é o medo do que os outros vão dizer, né? Existe hoje um policiamento aí, por parte de alguns, especialmente na internet, né? Então assim, você fica muitas vezes tomando uma atitude para poder dar uma satisfação àqueles que estão te policiando, monitorando esse politicamente correto, que é o que eu quero falar. Ele também tem influenciado as pessoas a viverem debaixo da sombra do medo, porque eles não querem se expor e às vezes também não querem ter que dar satisfação e responder àquelas pessoas que questionam um comportamento. Até dentro de casa isso acontece, né? Então a gente tem que saber, nós vamos ser dirigidos pela fé ou vamos
ser dirigidos pelo medo de sermos criticados por aqueles que sempre vão criticar. Sempre vai ter esse pessoal Verdade. que vai criticar. Uma fé responsável, né, pastor? Ricardo, Não é exatamente uma fé, não é uma fé cega. o que eu tenho dito Uma fé é o quê? coerente. Fé não é para acreditar, fé é para praticar. Isso. Uma coisa importante que eu quero falar, né, no próximo bloco agora, o último que virá, sobre como ser igreja depois da pandemia. Acho que a gente nem sabe mais ou menos responder isso, né? Mas a gente vai tentar. Mas eu quero fazer uma colocação importante para fechar esse bloco aqui. Quando houve o início da pandemia, nós pastores, através da mídia intencional, não todas, mas uma boa parte, falou o que para a gente? Que nós não queríamos fechar a igreja porque nós estávamos interessados no dinheiro do povo, não é isso? E nós sofremos com isso. Se tem uma categoria que sofre muito quando é o tocante do dinheiro, somos nós, não é verdade? E não é um fato. A nossa preocupação é a saúde emocional, espiritual, o casamento. Por isso que nós dedicamos a nossa vida a servir. Esse é o nosso interesse. E mesmo consequentemente, a pessoa ela entra numa plataforma de generosidade, porque ninguém é obrigado a nada. E mesmo porque, o pastor Marcos, não é isso que grande parte da nossa membresia continuaram sendo fiéis, mesmo de forma online, transferência, né? Então, se fosse para a gente olhar, que talvez alguém pense aí, vai assistir essa live, os pastores estão falando isso por causa de... Não, gente, para nós seria até mais fácil. Vamos ficar em casa, só no online, dá menos trabalho. As pessoas os projetos da igreja continuam caminhando. Outro ponto que tem que ser falado, que ninguém tem feito suprimento e assistência no Brasil como as igrejas. Se for somar em toneladas, gente. Tonelada. Eu acho que ninguém fez esse cálculo ainda, mas soma. Se alguém somar, no final diz o que a igreja brasileira fez. Então, assim, isso é com recursos. Então, a igreja está avançando. A nossa preocupação não é essa, a nossa questão não é essa. O pastor Edmar foi muito feliz de falar, se você não confiar no seu paizão espiritual, que ele está gerando um ambiente seguro para você, aí tem que repensar até se o meu pastor então é meu pai espiritual mesmo, se eu confio nele para cuidar de mim. Então, endossando aqui a própria palavra do Edmar, quando ele diz que a gente é meio que masoquista, a gente sofre pelo povo. Então, assim, a ideia é essa, que nós não sofremos por aquilo que nos falta, mas nós sofremos por aquilo que te falta. Isso. Entendeu? Então, a nossa, vamos dizer, o nosso sofrimento é saber que, é onde eu disse, aí que está a nossa responsabilidade. Não sei se aconteceu, ou está acontecendo nas igrejas dos irmãos, existem pessoas que estão adoecendo. Sim. Pessoas que estão buscando psicólogos, pessoas que estão buscando psiquiatra. Eu tenho na minha família mesmo, tenho liberdade de falar. Meu sogro, ele foi tão assim, impactado com a mídia negativa, que ele entrou em depressão. Ele chegou a ponto de desmaiar, e está enfraquecido, e está com medo de ir à igreja. Então, assim, a gente sofre, não é porque pela falta que nós temos, mas a gente sofre pela falta do que você sente. E aí a gente se sente como se naquela obrigação, entre aspas, de servir, de dar, de apacentar, e a gente parece que não. Mas aí, Paulo, o que acontece? Com coisa que Deus nos deixou às escuras. Jesus no evangelho escatológico dele, ele falou que pestes viriam, que terremotos viriam. O que me assusta é a gente não estar preparado. Faraó está olhando para nós, só com uma praga vocês estão desse jeito, tudo. E eu enfrentei 10. E assim, não querendo ser espiritual, não querendo ser espirituais demais, quando a Bíblia diz resistir-vos ao diabo e ele fugirá de vós, não é querendo ser espiritual ao excesso aqui. Mas ontem eu tive assim uma meio que prova. Conversei com vários irmãos ontem, depois do culto. Aí eu disse, está vendo como foi bom você ter vindo à igreja hoje? Pastor, é mesmo, eu já devia ter vindo antes. Olha aí. Eu já devia ter vindo antes. Quer dizer, você vai vencer essa etapa, essa batalha, resistindo. Não é o que eu disse, os irmãos concordaram. Não é uma fé irresponsável. Mas você tem que começar a ir debaixo de uma precaução, debaixo, né, de uma orientação. Você tem que começar a ir. Eu queria saber como é que o pastor Marcos está fazendo, porque proibiu acima de 60, como é que ele vem pregar aqui?
Então Vocês vão ter que editar isso. Vai editar. Não vai cortar não, viu, gente? E Deixa eu falar. talvez, ó, até, né, talvez até alguém deve estar pensando, mas olha aí, os pastores falando em preocupação, mas está todo mundo juntinho, abraçando, e sem máscara. A gente tem que enfrentar isso. Outra coisa importante, nós temos o nosso modelo Jesus, em todos os sentidos, concorda ou não? É difícil para nós atingirmos o nível que é sensacional de Jesus Cristo, mas a pergunta que não quer calar: como que Jesus se comportou na época com os vírus transmissíveis? Lepra. É claro que a gente não pode ser maluco em pensar que não tem que ter todos os cuidados possíveis, mas ele era a cura para a lepra, era a resposta, ok? Nós vamos dar um intervalozinho aqui agora, para a gente ir para o último bloco, em nome de Jesus. Voltamos no nosso intervalo, lembrando vocês que nós higienizamos asepsia. Vamos lá. Só não pode mentir, Otávio. Paulinho, fica quieto. Aí uma festa na igreja, todo mundo vai embora com a barriga cheia. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Voltamos no nosso intervalo. Quero deixar bem claro que no período do nosso intervalo agora nós pegamos o álcool em gel que está aqui, passamos no microfone, fizemos uma asepsia, está tudo ok, e todos os irmãos estavam com as suas máscaras. Tiramos agora para falar melhor com você aqui, ok, querido? Igreja durante e pós pandemia, um assunto interessante. Quem vai ser o primeiro que vai chutar essa bola aí? Daniel, Não, Rony, vai, mano. Vai lá. Deixa eu puxar um gancho, até que a gente estava aqui sem estar online, né? Vamos pôr para ferver o negócio, nos bastidores. O Rony puxou uma questão interessantíssima. Por quê? Nós como igreja, e aqui ou são igrejas que são tradicionais ou ligadas a igrejas tradicionais, nós temos costumes, nós temos questões que acabam se tornando históricas, né? E tradições realmente, e às vezes até, se não cuidar, a religiosidade que acontece. Então, por exemplo, uma coisa que parece simples, né? Mas nós tivemos a experiência das Santas Ceias online, e muitos irmãos ainda vão ter que continuar participando por um tempo, porque não podem, idosos e tal, grupo de risco, enfim. Então, aí o Rony estava dizendo, e até que se ele puder falar vai ser melhor ainda, sobre a questão, às vezes, do partir o pão, né? O pastor às vezes tinha aquele costume de fazer isso. Isso agora não vai ser mais permitido, né? Porque a gente sabe que você saliva ali em cima e acaba que acontece. Então talvez alguém, né, Rony, vai nos escutar agora e vai pensar assim: poxa, como é que eu, pastor, vou fazer então para ministrar a Santa Ceia? Porque esse é o costume. E se eu não fizer isso, parece que não é a Santa Ceia, parece que não vai funcionar. A questão do padre na Igreja Católica, que pegava o mesmo cálice, né? E o padre tomava e ia passando, até quando chegava no último estava mais cheio ainda, né? Porque vai voltando. O padre não, ele só dá a hóstia. Mas tinha... o vinho só ele. O vinho é só ele? É. Então tá. Desculpa os nossos padres que estão vendo. Mas assim, isso é uma realidade, né, Rony? Você estava dizendo aí? Vai lá, Rony. Esse é um grande desafio, né? A pergunta que deixou para voltar nesse momento é: como ser igreja durante e pós? Eu creio que nós precisamos aprender Isso. a ler a cultura das pessoas com as quais nós estamos agora cuidando. Olhamos isso para Jesus. Vamos pegar a Jesus como referência. Qual era a profissão de Jesus, né? Qual foi a expertise de Jesus que ele aprendeu, que ele desenvolveu? Carpinteiro, herdou do seu pai. Mas quantas parábolas, quantas histórias Jesus mencionou ou contou sobre carpintaria? Alguém arrisca? Nenhuma. Por quê? Porque o universo da carpintaria dizia respeito a ele e a sua herança familiar. Mas o seu público, as pessoas com as quais ele estava lidando, não dizia respeito. Então ele contava histórias e as suas parábolas a partir daquilo que dizia respeito para quem ele estava enviado, Comunicando. com quem ele estava comunicando.
E esse é um grande desafio. Com quem nós vamos agora comunicar? Com quem nós vamos agora lidar? Com essa gente onde a sua fé está sendo testada e abalada, esses rituais nossos que a tradição religiosa trouxe, que por vezes, ao invés de gerar a unidade, por exemplo, que é o caso da ceia, pode provocar o distanciamento. Ao invés de ser um ambiente de inclusão espiritual, pode se tornar a exclusão por algumas pessoas. Então eu creio que esse é um grande desafio para nós, de aprendermos a ser pastor para essa gente. Uau. Por quê? Por mais que nós estejamos na mesma região geográfica da Grande Aparecida, Goiânia faz parte da Grande Aparecida. Uau. Nós temos nichos, nós temos culturas totalmente diferentes do Alto do Bueno, para a região noroeste de Goiânia, para a região um pouco mais distante em Aparecida, regiões sudoeste, oeste de Goiânia. Por mais que as nossas pessoas transitam por essas ruas, nós temos características locais. Sim. E esse é o grande desafio de sermos relevantes para essa gente, de como lidar com esses elementos da fé cristã, o batismo, como ser agora, como fazer agora, como desenvolver a Eucaristia, esse tempo da comunhão e da ceia. É um problema para nós pensarmos, não a partir daquela fé irresponsável, já dizíamos isso, né? Mas pelo contrário, a partir de homens, mulheres que sabem para que foi chamado, entende a sua missão, certo, e zela por aqueles que estão sob o seu cuidado. Algumas igrejas, baseado nisso, têm algumas ferramentas que já estão usando, tipo nós aqui, ainda pegando esse cunho tradicional de entregar o pão e o vinho para a pessoa. Nós fazemos o drive-thru. As pessoas que não estão vindo presencialmente por causa da faixa etária ou algum grupo de risco, elas pegam e vão para casa, assistem online, mas é um grupo pequeno, nem todo mundo tem feito isso. Aí nós podemos ter pessoas que estarão assistindo os nossos cultos e não tem um pão e não tem o cálice, o suco de uva naquele momento para celebração, e ela quer participar. Então eu vou levantar a bola mais alta aqui e jogar para os pastores definirem isso aí, como é que essa pessoa ela vai participar desse momento, porque foi nos ensinado de um princípio, né, que não é a realidade, que tudo que estava no altar era santo, até os músicos, os pastores, tudo que estava ali, né, não podia tocar, não era qualquer pessoa que tocasse. É uma tradição romana isso aí, que foi herdada para nós. E aí? Irmão, eu sei que isso é meio complicado, mas assim, eu não falo, eu falo por mim, pela minha igreja. Eu não vou mudar nada. Eu não vou mudar nada. A ceia ela vai ser servida como sempre foi. Eu não vou mudar nada. Eu estava conversando com um pastor da minha igreja. Ele mora em Aparecida, a qual nós fazemos parte, né, da Grande Aparecida. Eu não vou falar o nome da igreja porque é meio antiético, mas começa com A e termina com Bleia. Ele estava falando para mim: pastor, eu passo em frente a uma igreja, mas isso é sério, eu passo em frente a uma igreja que começa com A e termina com Bleia. A gente não pode falar o nome da igreja, mas eu passo em frente a essa igreja, pastor, lá tem culto todo dia, pastor, e é uma igreja, não é uma igreja grande, mas é uma igreja lotada. Ele até usou uma expressão que eu achei interessante. Ele disse assim: pastor, é uma igrejinha do reteté. O senhor precisa ver, quando passa na porta lá, eles estão cantando, estão dançando, estão se alegrando, pastor, e não tem ninguém com máscara, e nunca foi diagnosticado ninguém com vírus. Então assim, irmãos, eu tenho assim um pouco de dificuldade com isso, sabe? Nós vamos ter que nos adequar, nós vamos ter que... Não, irmão, nós vamos ter que juntar, tirar esse medo, ter as devidas precauções e vamos voltar. Eu acho que o grande segredo aí
é não mudarmos nada e acrescentarmos em amor. É não mudarmos muita coisa, não, e acrescentarmos em amor, em cuidado. E aí a igreja que segue, meu irmão, a vida que segue. Paulo, eu acho assim, eu estou entendendo o que você está falando, eu concordo 99%, né? Algumas coisas nós vamos... O problema é 1%, né? E a minha igreja começa com A e termina com porta, ainda bem que não é essa. Mas eu quero dizer uma coisa, nós vamos ser forçados a termos uma flexibilidade na nossa maneira de fazer. Aí vai fazer aquela diferença do conteúdo e da forma, né? Acho que o conteúdo ele não vai mudar nunca, mas algumas coisinhas é até bom que muda. Eu gosto muito de experimentar mudanças para melhor, experiências para nós podermos crescer e aprender mais. Eu estou disposto realmente a ver o que vai surgir para nós, né? E se for coisa boa, né, a gente vai assimilar. Aquilo que não for bom, nós vamos simplesmente descartar. Eu gostei de ouvir você falar em algumas coisinhas. A gente vai ter que mudar. Pequenos detalhes, pequeno percentual. Essa semana, não sei se vocês acompanharam na rede social, um grande líder nacional de uma grande igreja, denominação, ele foi criticado por um segmento dentro dessa igreja porque ele estava de bermuda. Não sei se alguém viu isso. Eu não vou citar o nome da igreja, mas presta atenção, ele foi criticado. Eu achei assim um cúmulo, porque nós não temos uso e costume, mas os antigos daquela denominação se sentiram ofendidos por isso. Então tem que ter o quê? Muita cautela na transição, Paulo, mas vai ter que ser feita a transição. Por quê? Porque a igreja dos nossos netos, dos nossos filhos e dessa juventude que está crescendo com muita informação, ela é diferente da igreja que eu me converti, que você se converteu. Então é importante o quê? O que não pode mudar? Princípios e valores, mas métodos sempre foram mudados. Quando Jesus ele inaugura o ministério dele, ele chocou a religião da época, ele chocou. Um exemplo, quando os discípulos de Jesus, depois que ele subiu aos céus, que o Espírito Santo desce, e aqueles homens começam a falar da igreja, quando um discípulo chegava para conversar com o judeu ia perguntar para um discípulo de Jesus: aonde é o templo de vocês? O que eles iam falar? Pedro falava: não, eu sou o templo. Isso para um judeu é inadmissível. Tem que ter um local religioso, um local para estar congregando. E nós aprendemos que nós somos o templo. Aí entra a grande questão também. Nós, o pessoal mais informado sempre fala assim: nós somos a igreja. Isso aqui é um prédio, isso aqui é um templo religioso, um prédio. Tá? Se eu sou o templo do Espírito Santo, se eu sou a igreja, as funções da igreja não podem terminar na pandemia. O que nós estamos falando no bloco passado foi sobre nos reunir no prédio, algumas atividades que nós colocamos em prática, como que nós vamos nos portar com os cuidados necessários, álcool em gel, máscara e tudo isso. Tudo bem, isso é válido, mas agora a pergunta que eu quero fazer aqui, no período da pandemia e pós-pandemia e antes da pandemia, somos o corpo, o organismo vivo. Funções não podem ser deixadas de lado porque existe um isolamento social. Não pode. O evangelismo não pode morrer, a oração não pode morrer, a comunhão não pode morrer, mesmo que seja com todas as esferas de segurança. Se for necessário vir com a roupa da NASA, vamos comprar a roupa da NASA, irmão. Todo mundo de roupa branquinha, escrito NASA aqui no culto. Tem uma frase, eu me converti em 1900 e carne assada, 1987. E eu me converti através de um movimento chamado Atletas de Cristo. Na época eu era atleta profissional. E todo meio de semana eu assistia uma reunião de um movimento chamado MPC, Mocidade para Cristo. E eles têm uma frase, e a frase é: ao compasso do Torres tempo, era atleta do Monte Cristo, né? É isso, rapaz. Mas é bênção. Ao compasso do tempo, mas ancorado na rocha. Então, a verdade é uma só, nós vamos ter que nos reinventar. Tem uma frase na Igreja de Cristo, que é um movimento de restauração, e essa frase diz o seguinte: nas coisas essenciais, unidade; nas não essenciais, liberdade; e em todas as coisas, o amor. Então eu preciso ter cuidado também, que por exemplo, dentro
denominação da nossa igreja, tem pessoas que aceitam determinadas coisas e não aceitam outras. E eu não vou ficar, porque eu estou aqui, por exemplo, antigamente a gente usava muita expressão, porque os tiranossauros da igreja. Gente, como pastor, você vai ter que saber quem é o público que você tem, como já foi dito anteriormente. Não é? E você não vai fazer uma coisa porque a minha vontade é fazer assim, porque eu vou pregar desse jeito. Não, calma. Qual que é o seu público? Quem é o pessoal que está contigo? Então nós vamos ter que nos reinventar nesse sentido. Eu acho que tem princípios da palavra são inegociáveis. A forma como você vai conduzir o seu rebanho, como você vai fazer as programações, aí é pessoal. O Paulo fala sobre isso, eu me fiz de louco para ganhar os loucos, né? De sábio para ganhar os sábios. Isso significa que a essência da mensagem ela é sempre a mesma. A maneira com que você vai passar vai depender, né, do alvo alcançado. Então, eu acredito e sei que realmente haverá grandes dificuldades, principalmente emocional, em relação às pessoas. Quando Jeremias 3,15, a palavra do Senhor disse que Deus daria pastores que pastoreavam com inteligência e sabedoria, eu acho que esse é o exato momento oportuno para que esses pastores de fato venham pastorear. E a sabedoria e a inteligência é algo a ser buscada, a ser alcançada, ela está disposta, ou predisposta para ser acessada e ser ativada em nossas vidas. E vai ter essa necessidade de sermos sábios, sermos inteligentes para pastorear pós-pandemia. Porque nós vamos agregar uma galera, uma turma de pessoas que está vindo de um estado emocional caótico, né? Mas que nós teremos uma grande oportunidade como pastores de cuidar delas e apresentarmos que nós somos os pastores que o Senhor colocou sobre a vida delas, com muita responsabilidade, com muito amor e temor, estamos ali para cuidar delas. A forma com que serão os nossos cultos, nós talvez teremos ainda um pouco de dificuldade, porque as pessoas ainda não, quem vai de máscara nas reuniões ainda não tira as máscaras para adorar, continua lá. Ontem eu falei sobre isso na igreja, parece que fica meio que presa, as pessoas não querem, né, glorificar, não querem adorar, poucos cantam. Talvez a maior dificuldade que nós vamos ter nas nossas celebrações é fazer com que essas pessoas se sintam à vontade para adorar o Senhor, sem ter medo, sem ter, né, temor de pegar um vírus que está aí. E esse vírus vem de fato trazer esse estado emocional nas pessoas, né, fazendo com que elas fiquem meio que temerosas, meio que recuadas, né, em termos de contato, em termos de estar junto. Mas eu acredito, pastores, como todas pós-guerra aconteceu, foi falado aqui de algumas histórias, né, também vai acontecer isso no Brasil, no mundo, um grande avivamento. Eu acredito que haverá sim um grande avivamento nas igrejas, através de nós, aqueles que têm se posicionado como homens e mulheres de Deus. Precisamos de uma voz profética sim, né, que possa agregar essas pessoas, né, com muito amor, com muita segurança para pastorearmos. É um desafio. Deixa eu só falar algo. Por favor, Edmar. Dentro da fala do pastor Genildo, deixa eu passar aqui, me veio como entendimento agora. Nós precisamos distinguir como igreja, como pastores, como líderes, o que é essência e forma. Falta muito esse discernimento para nós. O que é essência? É aquilo que eu sou. Por exemplo, eu estou aqui, estou com essa roupa, né? Eu chego em casa hoje, à noite, tomo um banho, tiro essa roupa. Isso é forma. Mas a essência que a pessoa continua. A igreja, ela tem a essência dela, mas a forma de como fazer as coisas pode ser mudado. O evangelho ele não muda, mas a forma de como expor ele pode ser atualizada. Vocês estão entendendo? O que atrapalha a forma é a tradição. O que é a tradição? É a maneira costumeira de como fazer as coisas e a dificuldade de aceitar as mudanças, o novo. Então, como igreja, para nós enfrentarmos esse tempo pós-pandemia, a essência, ela vai continuar, porque a essência ela tem que ser bíblica, doutrinariamente correta. Mas a forma, ela pode muito bem ser adaptada às necessidades de cada um nesse tempo que virá aí pela frente. E que cada um vai discernir a necessidade individual e fazer a aplicação da sua necessidade local, sem agredir a essência.
A essência continua, que é aquilo que o Paulo disse, eu não vou mudar nada, isso é essência. Eu disse numa de nossas reuniões aqui que a nossa capacidade de entender, de discernir o que é identidade, é muito difícil. Ministerialmente, às vezes a gente muda tanto a forma que perde a identidade. Perde a essência. Então, o que nós devemos conservar? A essência, entender que forma é maneira de como fazer as coisas, e isso pode ser adaptável, e entender tradicionalmente que devemos conservar alguns valores, mas alguns talvez nem tenham necessidade de fazer mais parte. É isso que eu queria falar. Bom, para a gente ir para a parte final, é importante falar o seguinte: nós aprendemos com outros ministérios e criamos aqui também um ministério de recepção, chamado Atmosfera, onde era servido café, né, onde era servido água saborizada, e durante a pandemia nós paramos com esse trabalho. Por quê? Não era legal, porque poderia naquele momento, certo, não ter uma boa impressão e ao mesmo tempo uma contaminação, né, de algum vírus, por causa do coronavírus, o Covid-19. E isso é adaptar ao novo. Paramos. Poderá voltar sim quando tiver as medidas necessárias de segurança. Liberou, vamos fazer. Então o que é? Isso é só um modelo que você pode parar com algo e voltar a fazer novamente. Porque não sei se tem alguma coisa a ver isso aí, mas pastor é uma Marcos, das coisas. isso é tão sério que eu estava vendo na Itália, eles vão, parece que não sei se já leu, vai ser restaurantes self-service, por exemplo, não vai existir mais. Pelo menos pelos próprios. Por quê? Porque o risco de contaminação, você vai servir, conversa ali, eu sempre achei complicado aquilo, né? Alguns até colocam um negócio de vidro, mas a maioria não tem. Lá não vai ter mais. Imagina se chegar aqui. Dani, então tem coisa que talvez não vai ser mais possível. É tão interessante isso que você está mencionando. Por exemplo, na Índia, eles não têm costume de usar talheres. Por que eles não usam talheres? Eles comem com a mão direita e a esquerda higienizam. Por que eles não usam talheres? Eles mesmos dizem: eu sei o que eu estou pondo na boca, mas você não sabe. Uma cultura indiana. Vocês estão entendendo? Eu sei que uma das mudanças que nós estamos absorvendo nesse tempo é a mudança de cultura. O que é cultura? Linguagem, costume. E que está mudando no nosso meio. E que nós, como líderes, nós vamos ter que fazer a leitura, ter uma percepção aguçada, porque se nós percebermos bem, a cultura higiênica do povo está mudando nesses dias. Isso é ganho. Isso não é perca. Com essa quarentena, nós não estamos perdendo nada. Eu entendo que pelo Evangelho a gente nunca perde nada, a gente só ganha. No reino você não perde, você só ganha. Essa quarentena está tendo... Você ganha ou aprende? Você ganha. Quando você aprende, você está ganhando. Então, eu entendo que é um tempo de ganho para todos nós. De acréscimo, de avanço, de crescimento em todas as áreas. Nós estamos sendo desafiados nesse tempo aqui agora, nessa discussão, a mentalizar, programar como é que vai ter que se comportar agora para esse próximo tempo como igreja. Considerações finais por causa do horário, ok? Vamos aí para esse fim, ó, 2 segundos para cada um. Tchau! Vamos lá. Eu acredito que todo pós-guerra, pós-crise, ele levanta uma nova nação. E muitos que estavam nos bastidores, eles acabam indo para o fronte. Então eu creio que nós estamos aí diante de um grande avivamento, de um grande tempo, não só para a igreja, mas para a nação. Então esse sentimento, ele faz parte do meu coração hoje, otimismo, e sabendo que depois que tudo isso passar, uma igreja forte, ela vai surgir diante dos olhos da comunidade. Bom, minhas considerações finais aqui é que o medo paralisa, o medo enfraquece e o medo mata. Então resista ao seu medo interno e volte à adoração, volte à essência, e essa batalha certamente será vencida, em nome de Jesus. Uau, Paulinho. Eu gostaria de, como consideração final, dizer: em Cristo nós nunca perdemos, né? Deus, ele tem essa capacidade de reverter qualquer situação contrária
em favor do seu povo. E eu penso que esse período também é um período que nos foi concedido para nós restaurarmos o altar da família e o altar do secreto. Altar da família porque é um tempo de convivência com a família, em que você vai poder de fato estar junto, estar mais próximo. E o altar do secreto, que você não depende de nada externo para poder se relacionar com Deus. E isso é um dos principais pontos da reforma. Então, uma vez que eu estou bem com a minha família, que eu aproveito esse tempo para estar construindo algo mais sólido na minha casa, se esse tempo eu aproveito para me estar ali no secreto e me fortalecer em Deus, Paulo diz: sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Consequentemente, eu não vou perder o foco do meu objetivo, do meu propósito, que é a expansão do reino. Então, o dia mau, ele vai passar. A Bíblia diz que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer firme. O dia mau vai passar para todos nós. A grande pergunta é: depois que passar o dia mau, quantos vão estar firmes? Então o grande desafio é esse: restaurar o altar da família, restaurar o altar do secreto, porque o dia mau vai passar e nós vamos estar firmes em nome de Jesus. Próximo, consideração final. Quem agora? Daniel Zimmer, depois o Rony. Eu queria, para dar tchau para todo mundo, mas deixar a reflexão. Eu não tenho o número exato aqui, porque muda a cada dia, mas mais de 330 mil pessoas já morreram no planeta depois que começou essa onda do coronavírus. E a igreja está impedida já há uns 80 dias, né, no planeta, quase 80 dias, de se reunir de forma presencial. Eu queria que nós refletíssemos, né, e cada um que nos assiste, quantos desses 330 mil morreram sem Jesus? Meu Deus. E quantos se converteram nesses quase 80 dias? Sabe, então que a gente possa refletir com isso. Nós não podemos parar. Ah, pastor, mas a gente faz lá e pergunta, né? Eu vejo live aí, o pessoal fala: eu quero Jesus, eu quero Jesus. Se a gente limitar a isso e dizer que não, ali está tudo pronto, né? Se nós não tivermos o discipulado que vem depois, o cuidado que é bíblico, então reflete sobre isso. Não dá para parar, e nós não vamos parar, nós vamos avançar ainda mais como igreja. A Genilson, depois o Rony, consideração final. Você fala aqui, né, sobre questão do medo, o pastor Paulo falou, e medo na verdade é a ausência de amor, e o medo leva ao fracasso. O amor lança fora todo medo. Lembre-se disso. Não tenha medo, não tema, porque o seu sucesso é resultado dos seus fracassos. Então vamos avançar como igreja, acreditar que esse é o tempo de nós nos posicionarmos como os homens de Deus e manifestar o reino de Deus na terra. Odimar? Eu quero encerrar agradecendo a vocês pela oportunidade de estar aqui discutindo um assunto tão relevante e juntamente com pessoas tão capacitadas, né? E a gente poder aprender com cada um de vocês é muito bom. Eu quero dizer só que existe uma palavra no hebraico que se chama avodá. Essa palavra, ela deve ser muito bem refletida por todos nós nesse próximo tempo, porque a mesma raiz de avodá, que significa trabalho, é a adoração. Uma das dificuldades que nós temos é distinguir o trabalho da adoração. Para o judeu, o trabalho é uma adoração. Então ele adora a Deus não é só na igreja, é no trabalho, em todo lugar. Não dá para poder separar essas coisas, porque é uma prática de vida. E Filipenses 4:8 diz para nós escolhermos o que pensar, né? Nós temos que saber o que pensar nesse tempo, como ovelhas, como pastores que nós somos, porque nós também somos ovelhas. Saber o que pensar, escolher o que pensar. Se algum louvor existe, então nisso nós devemos pensar. Provérbios 23:7 diz que aquilo que o homem imagina no seu coração, assim ele é. Eu estou, como o pastor Ricardo disse, eu estou muito otimista para esse próximo tempo. Amém. Eu creio que é uma grande oportunidade para nós como igreja. E por isso aqueles que é ovelha, que faz parte de uma igreja, ele tem que ter esse entendimento de que é uma grande oportunidade para a igreja. Eu estou com isso no meu espírito. Obrigado a vocês, mais uma vez, e obrigado a você que nos assiste. Pastor Rony? Obrigado, pastor Marcos, todos os pastores.
pelo privilégio e esse momento de estarmos participando aqui desse bate-papo. Eu creio que aqui nós não encerramos o assunto. Não. Talvez nós trazemos mais perguntas do que respostas. Não estamos iniciando do zero essa discussão, pelo contrário, já estávamos sendo treinados, preparados. Uma sugestão, o livro Chuva Abundante, de Chris Vallotton. Sim. Eu creio que ele é muito atual, especialmente agora, nesse tempo de pandemia e pós-pandemia. E eu queria sugerir também um outro material, um outro livro, que é Prepare-se para a Chuva, de Michael Catt. E foi um momento muito especial, elucidando e trazendo essa palavra de fé e otimismo. Já sabemos que há uma expectativa por parte da população à volta das igrejas. Talvez nós teremos a dificuldade da volta de alguns daqueles que participavam, porque já não estavam lá. Simplesmente estavam dando continuidade aos seus ritos, e aproveita-se agora dessa situação para distanciar e se desligar. Porém, há sim na população, em especial Brasil, uma grande expectativa, e nós precisamos nos preparar para a chuva, porque vai ter chuva, chuva de avivamento, chuva de milagre, chuva de despertamento. Nós estamos sendo preparados por Deus para um grande despertar da igreja, a partir do Brasil, a partir das nossas igrejas locais, e eu quero fazer parte daquilo que o Espírito Santo está fazendo no mundo e aqui e agora. Esse é o nosso tempo, essa é a nossa vez, chegou a nossa hora. É hora de nós nos levantarmos e dizer: vem em mim, eu estou pronto, Senhor, me usa, mesmo nas minhas incapacidades, mesmo nas minhas faltas de habilidades, mesmo quando eu não consigo sequer enxergar 1 metro à frente devido à tempestade, mas eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso, e ao seu tempo Ele se levantará. Amém. Esse é o nosso momento agora, em nome de Jesus. Amém. A palavra diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O autor de Hebreus fala isso. Então, para nós é tudo novo. Jesus Cristo, Ele controla todas as coisas. Amém? O mais importante é nós termos os princípios de Deus em nosso coração, porque eles são inegociáveis e eternos. Com pandemia ou sem pandemia, esses princípios, essas estacas, esses pilares são irremovíveis, não tem como tirar. E a palavra que eu deixo para você: creia, somente creia, que você pode fazer parte de um grande avivamento. Antes da Covid, antes do coronavírus, houve o descende, onde todos nós concordávamos com as palavras proféticas que nós ouvíamos: vai vir a maior colheita de alma de todos os tempos. Eu acho que Deus só estava falando: tá bom, eu vou mandar, mas antes eu vou ver se está todo mundo preparado para isso. Chegou o tempo. Então, mesmo que os nossos cultos, pastor Rony, sejam apenas 30%, como está sendo agora, haverá a grande colheita, porque Deus disse que vai ter a grande colheita. Então se prepare para esse tempo do fim. Eu quero agradecer todas essas mentes. Falou, não tenha medo. Consideração final? E se proclamai, a igreja relevante, aonde tem poder, glória e manifestação do Espírito de Deus. Nossa rede social no YouTube. Ô, glória! Eu quero, já falou tudo aqui, irmão. Eu quero agradecer essas mentes brilhantes, né? Existe aí um programa Mesa dos Notáveis, né? E aqui também pode ser uma mesa dos notáveis, uma roda dos notáveis, uma meia-lua dos notáveis. Muito obrigado a todos os amigos, pastores, que Deus abençoe. E se você puder compartilhar essa live aí, eu tenho certeza que será uma bênção, em nome de Jesus. A gente fala assim, porque assim, a mentalidade, a maioria das pessoas pensa que pastor é tudo sério, que é aquela. Não, pastor brinca também. Mentalidade clerical. Mentalidade clerical. Então a gente brinca, e talvez aqui só tenha homens sérios, sejam mais. Mas é isso. E se proclamai, lugar de poder Deus e graça abençoe. de Deus. Amém? Glória a Deus. Ó, quem foi melhor nessa live, sabe quem foi? Foi o Rony. Ele foi tão bem que botaram até a foto dele lá.